Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Comissão de Orçamento começa os trabalhos com uma pauta que divide o Congresso: as contas do governo federal de 2014. O relator defende a aprovação, contrariando o que foi recomendado pelo Tribunal de Contas da União, TCU. O deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, é integrante da Comissão de Orçamento e critica essa possibilidade. É sobre isso que ele conversa comigo nesta edição do Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este programa é uma produção da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado, Daniela. Prazer estar aqui com vocês. Deputado, como a oposição vai atuar para que seja rejeitado ou que se retorne a recomendação do TCU na comissão? Primeiro, nós estamos fazendo um esforço para não deixar com que o governo atropele tudo, votando às pressas algo tão sério, e nós precisamos de que o povo brasileiro tome consciência da gravidade que o governo quer cometer mais uma vez, da ilegalidade, e que ele tenta fazê-lo com aqueles deputados que são cooptados. Eu nem diria que é base, simplesmente, porque é uma atitude contra o país. Para se salvar a presidente Dilma, age-se contra o país, contra o Brasil. O que ocorreu foi que as contas de 2014 foram rejeitadas por unanimidade no Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas, ele é um órgão criado para assessorar, auxiliar o Poder Legislativo, que tem a obrigação de exercer o papel de fiscalizar. É uma das missões do Parlamento. É assim nas câmaras, nas Assembleias Legislativas e na Câmara Federal e no Senado. É nossa obrigação, indiferente se é aliado ou adversário da Dilma ou do governo, do executivo, é obrigação do parlamentar fiscalizar. Como o parlamentar nem sempre é um profissional da área de gestão, de contabilidade, de administração pública, ele tem o Tribunal de Contas com técnicos, com profissionais de carreira e com aqueles que compõem o Conselho do Tribunal de Contas de maneira absolutamente imparcial, sem nenhuma tendência partidária, são até proibidos de ter filiação partidária. Esses profissionais, esses homens que representam o poder de fiscalização do povo brasileiro por unanimidade, rejeitou as contas da presidente Dilma porque ela cometeu, sim, crime de responsabilidade fiscal. O que é esse crime? Ela não respeitou o orçamento público. No ano de 2014, exatamente o ano da eleição, para fazer toda uma demagogia eleitoral, ela fez uma gastança e endividou o país com bancos públicos, o que é proibido na Constituição. O país passou a dever ao BNDES, ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica, porque é como se o governo tivesse dado cheque sem fundo. É como se o governo tivesse gastado, e foi o que ocorreu, ele gastou um dinheiro que ele não tinha. E saiu aí fazendo propaganda demagógica de que foi para pagar Bolsa Família. Mentira! Foi para pagar uma série de outras coisas, inclusive para financiar grandes empresas, através do BNDES, para subsidiar grandes empresas. Bolsa Família foi uma gota nisso, não foi nem 10% dos mais de 50 bilhões de reais de endividamento ilegal que o governo cometeu. O crime foi cometido. Quem foi a vítima desse crime? O povo brasileiro. Quem não está percebendo o sofrimento do povo brasileiro, que agora sofre as consequências desse desgoverno? No ano de 2015, o governo teve que assimilar essa dívida. E aí fechou com um déficit de 120 bilhões. Ou seja, o próprio governo admitiu que em 2014 ele teve um déficit, ou seja, ele gastou mais do que arrecadou, contrariando a lei orçamentária, contrariando a LDO, contrariando a Constituição. O Tribunal de Contas deu um parecer pela rejeição. Veio o governo e nomeia o senador relator Assir Gurgás, que eu respeito como homem público, mas que está prestando um desserviço à nação e que eu já disse a ele pessoalmente, mancha o currículo dele, por dar um parecer dizendo, não, está tudo bem, vamos aprovar as contas da Dilma e fingir que não houve nada. E o governo agora quer, numa correria,
aprovar as contas de 2014 da Dilma, sendo que tem conta do Collor, que ainda não foi aprovada, não foi analisada, tem contas da própria Dilma que não foi analisada, do Lula, do Fernando Henrique, que ainda depende de análise em plenário. Então resolveram fazer uma correria para tentar tapar o sol com a peneira. Nós da oposição estamos não só contra, mas eu fiz um voto em separado. Eu apresentei um relatório em separado, junto com o deputado Isalci, com outros colegas do PSDB, pela rejeição das contas da Dilma. Porque é a verdade. E rejeitando as contas da Dilma, nós temos condição de mostrar para o país que a gente quer resolver, quer mudar. Se a gente aprova as contas da Dilma, a gente diz, olha, continua do jeito que está, levando o país para o buraco. E não pode ser assim. Deputado, o senador Assir Gurgás, que fez o relatório, argumenta que ele teve respaldo da assessoria da Câmara, do Senado e que do Banco Central, e que isso daria o respaldo necessário para o relatório dele contrariar o TCU. Sabe como é que funciona isso? O Tribunal de Contas, por unanimidade, e olha que o Tribunal de Contas, eu já disse, é um órgão assessor da Câmara e do Senado, do Parlamento. E olha que ele custa caro ao dinheiro do povo, manter o Tribunal de Contas. Agora nós vamos fingir que ele não tem papel nenhum. Ele tem um papel importante e mandou um relatório por unanimidade bem substancial, com a Dilma, ou a presidente Dilma, fazendo a sua defesa, e foi uma defesa pífia, que não mudou a realidade. O deputado Assir, é claro que ele tem assessores no gabinete dele e assessores que servem ao grupo político a quem ele serve, que estão ali para tentar dar uma roupagem, uma linha de argumento a esse voto dele, dizendo que não, vamos aprovar as contas com ressalvas. Ora, isso é um atentado contra a Constituição e contra o país, na minha opinião. Então é aquela coisa, o papel aceita tudo. Mas a verdade é que houve crime de responsabilidade, as contas precisam de ser rejeitadas a bem da moralidade, da ética, e há consequências concretas sobre isso. Eu diria que o processo de impeachment, inclusive, não depende disso. Mas o que o governo quer? É uma peça de propaganda que o governo quer. O governo quer aprovar na Comissão de Orçamento as contas da Dilma e sair aí pelas redes sociais dizendo, tá vendo? A Dilma foi vítima de perseguição no Tribunal de Contas. As suas contas agora foram aprovadas na comissão mista que une Senado e Câmara Federal. É um teatro de péssima categoria para mentir para o povo brasileiro, para enganar o povo brasileiro. E nós da oposição vamos, num primeiro momento, tentar barrar essa votação essa semana, porque estão querendo votar a toque de caixa, porque os membros da Comissão Mista de Orçamento têm mandato até agora, dia 22, 23 de março. E o governo tem a convicção de que a maioria desses membros são, de certa forma, subservientes à vontade do governo. Eu fico triste de falar isso, que são meus colegas, gostaria que eles votassem com independência. Se fossem votar com independência, o governo não estaria com esse entusiasmo de colocar em votação. O entusiasmo do governo de colocar em votação é porque ele fez as contas, avaliou que aqueles membros da comissão são de partidos que têm ministérios, aí o ministro liga, diz, ó, eu vou liberar dinheiro para você, aí você vota a favor das contas da Dilma. É um jogo terrível. Mas nós não podemos aceitar que o Brasil continue assim. A cada dia um escândalo, a cada dia um sendo preso dessa quadrilha que tomou conta do país, e nós aqui na Câmara vamos dizer, não, está tudo bem, vamos aprovar as contas da Dilma. Eu vou lutar e vou lutar de maneira dura para que a gente não aprove essas contas, pelo contrário, que rejeite essas contas e abra caminho para caçar o mandato da Dilma. Mais do que isso, para que seja impugnado ela e o Michel Temer, porque está provado que foi uma eleição feita com fraudes e com dinheiro fruto do roubo da Petrobras, uma eleição que faz mal à história do Brasil e precisamos de virar essa página. O senador relator das contas argumenta que a rejeição das contas vai abrir um precedente de engessar governos, inclusive estaduais e municipais, que há 14 estados em que houve essa mudança no orçamento e que existe espaço na lei orçamentária para essa mudança na destinação dos recursos. Infelizmente, eu gostaria de estar falando na frente dele, mas ele é meu colega de comissão e eu vou dizer lá, ele está faltando com a verdade. Para começar, o governo se apropriou de dinheiro do BNDES, da Caixa e do Banco do Brasil. Qual estado anda se apropriando de dinheiro de banco público? Não existe isso em nenhum estado da federação. Qual prefeitura anda se apropriando de dinheiro público? Não é nem dinheiro público, é dinheiro que está em banco público, porque o dinheiro que o governo se apropriou no Banco do Brasil, na Caixa Econômica,
é dinheiro dos correntistas. O governo não tinha saldo na conta. Não havia saldo da conta do Tesouro no Banco do Brasil. Ele foi lá e usou o dinheiro que o Banco do Brasil está guardando ou operando para a sua clientela. Isso é uma fraude, algo que a Constituição proíbe. Não existe isso em nenhum estado, em nenhum município. E ainda que existisse, é um argumento pífio. Você dizer, olha, não vamos aprovar isso, porque senão nós vamos engessar as prefeituras e os estados na lei de responsabilidade fiscal. Ora, a lei de responsabilidade fiscal feita por Fernando Henrique Cardoso, pelo PSDB, foi uma das heranças benditas que deixou para o governo Lula, como o Plano Real. E eles estão querendo destruir tudo isso. Estão destruindo o Plano Real com a inflação alta voltando, com toda uma desorganização na economia, com o dólar disparando, com o país perdendo credibilidade. E agora querem destruir a lei de responsabilidade fiscal, que limita os gastos públicos àquilo que o poder público arrecada. Se nós dermos esse mau exemplo aqui, é o contrário do que o senador falou. Se nós dermos esse mau exemplo e aprovarmos as contas irregulares da Dilma, nós vamos sinalizar para os prefeitos e para os governadores o seguinte, olha, promova a gastança no ano da eleição para você usar a máquina pública para ganhar a eleição, e se ganhar a eleição, segue com o município quebrado. Se perder a eleição, entrega para o seu sucessor um município quebrado. É isso que nós queremos sinalizar para o Brasil? Que os prefeitos não têm que ter responsabilidade fiscal, que eles podem gastar além do que o município tem, endividar o município e colocar depois o cidadão numa situação de desespero, de não ter saúde pública, não ter escola adequada, não ter merenda para as crianças. Não é esse o país que nós queremos. É esse o país que o PT quer, porque ele quer, para se perpetuar no poder, uma regra de que para o PT vale tudo. Os outros não, os outros são as elites, né? Eles chamam todos que os criticam de elite. A imprensa que o critica é uma imprensa de direita extremista. Mentira, demagogia. Hoje, milionários estão alguns petistas e os companheiros deles no triplex, no sítio milionário, nos conluios com as empreiteiras. É essa gangue, essa quadrilha que está fazendo tanto mal ao Brasil, que quer continuar passando uma imagem de que eles são bonzinhos, de que eles são corretos, de que as contas da Dilma estão tudo correta, que nós da oposição é que estamos chorando a eleição passada. Não é verdade. Nós estamos chorando o país que está sendo destruído pelo PT e nós temos que reagir a isso de maneira dura. E é isso que nós iremos fazer na CMO, não permitindo a aprovação dessas contas ilegais da Dilma. Nosso tempo chegou ao fim. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Palavra Aberta termina aqui. Eu conversei com o deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Para assistir esta e outras entrevistas, é só acessar nosso site câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigada por sua audiência pela rádio e pela TV Câmara. Até mais.